Só para avisar vocês que eu estou gravando a aula aqui, tá? Compartilhamento de tela. E na aula de hoje a gente vai falar sobre spin. Então, vou começar a explicar um pouco do que a gente já viu, dos conceitos. Então, na aula de hoje a gente vai introduzir esse conceito de spin. E a semana que vem, na próxima aula, a gente vai ver a consequência. Uma consequência da existência dos spins. O conteúdo da aula de hoje vamos falar o que é spin. Então, o que é spin? Falar sobre o momento magnético, algumas coisas que a gente vê em física clássica, no curso de Física 3 de vocês. O experimento de Stern-Gerlach, que a gente vai aplicar então esses conceitos aqui para medir o spin no sistema, e depois eu vou discutir um pouco sobre as partículas e o spin delas. Bom, primeiramente, então, o que é spin, né? Discutir um pouco sobre esse conceito. Então, é um conceito novo, né? Talvez muitos de vocês alguns de vocês nunca ouviram falar sobre esse termo. Alguns de vocês, quem fez um ensino médio muito bom, viu alguma coisa em química, né, a respeito. E o spin, então, é uma propriedade física das partículas e dos componentes da mecânica quântica, né? Então, das partículas, dos átomos e das moléculas. E ela é uma propriedade física como qualquer outra propriedade física. Por exemplo, né? Então, a gente conhece que as partículas que constituem a matéria, elas têm algumas propriedades, né? Por exemplo, a massa e a carga, né? A massa e a carga são propriedades. Então, o elétron tem a sua massa e sua carga, o próton tem a sua massa e a sua carga, e assim todas as partículas. O nêutron tem a sua massa e sua carga. A quantidade total de massa de um elemento químico está escrito na tabela periódica, né? Então, como massa e carga, o spin é uma propriedade dos sistemas físicos. Qual que é a diferença, então, do spin sobre essas outras propriedades, como a massa e a carga? O ponto é que a massa e a carga, a gente entende, né, dá um valor para elas, né, porque elas são grandezas escalares. O que quer dizer ser grandezas escalares? Quer dizer que os valores associados tanto à massa quanto à carga de uma partícula ou de um corpo, né, ou de um átomo, sei lá eu, esses valores são números reais, simplesmente. Então, são caracterizados por números reais. Ou seja, sei lá, 1 quilo de arroz é a massa do pacote de arroz, né? Então, é um número para isso. Só que a gente sabe que, de forma alguma, os números reais são a estrutura mais geral que a gente tem, né? Então, pode existir propriedades físicas com estruturas mais gerais do que os números escalares, né? Do que os números reais, por exemplo. Então, além dessas propriedades escalares, como a massa e a carga elétrica, as partículas também têm propriedades vetoriais. Então, existem algumas propriedades vetoriais. Existem estruturas também mais complexas do que os vetores, que são os tensores. Então, dentro do universo subatômico, as partículas possuem propriedades escalares, como a massa e a carga, propriedades vetoriais, como o spin, e outras propriedades mais complexas ainda e mais gerais. Então, uma dessas propriedades vetoriais é o spin da partícula. Eu vou, a princípio, fazer uma analogia do spin com o momento angular, como vocês podem encontrar, às vezes, em alguns livros textos, porque seria uma interpretação errônea, né? Apesar do nome spin significar giro, né? Em momento algum ele está relacionado a alguma coisa que está rodando. Até você pode encontrar em livros texto que se o spin tivesse relacionado com algum movimento de rotação do elétron, por exemplo, a velocidade de rotação do elétron deveria ser maior do que a velocidade da luz.
ou para que ele tivesse uma velocidade menor do que a velocidade da luz de rotação, ele deveria ter uma massa muito maior do que a massa que ele tem, né? Ou um raio muito maior do que o raio que ele tem. Bom, então a gente não vai associar em nenhum momento nessa nossa discussão aqui o spin ao movimento de rotação, mas ele está relacionado com uma grandeza que possui uma relação com o que vocês já viram no curso de vocês de Física 3. A gente vai chegar lá. Então, o spin ele tem consequências na forma como as partículas interagem. O fato de existir spin, então, tem uma consequência na interação das partículas para formar, né, as moléculas e para formar a matéria. Tá? Então, o spin está relacionado também com isso, a forma como os elétrons se distribuem dentro dos níveis de energia dos átomos está relacionado com a existência do spin. A interação dos fótons também com a matéria e assim sucessivamente. Então, o spin de uma partícula, eu coloquei entre parênteses átomo ou molécula, então é só, quando eu falar partícula, entenda, né, um dos entes da mecânica quântica, né? Ele está relacionado com a existência de um momento magnético quantizado. Esse momento magnético quantizado ele é intrínseco dos sistemas quânticos, ele é intrínseco dos entes da mecânica quântica, como as partículas, os átomos e as moléculas. Então, as partículas, como o elétron, por exemplo, no caso dessa figura aqui, eles possuem um momento magnético. Tem um momento de polo magnético associado, então, à existência de carga no elétron. Certo? Então, percebe que isso é um dipolo, né? Não é um monopolo magnético, que não existe, mas é um momento de polo magnético associado, então, à existência do elétron. E esse momento de polo magnético ele é quantizado. O que quer dizer ser quantizado? Né? Como a energia na mecânica quântica é quantizada, né? Assume valores discretos, o spin também. Então, ele possui, no caso do elétron, ele possui dois possíveis valores para o spin. O spin ser proporcional, a gente chama de mais meio, e ele proporcional a menos meio. Esse valor mais meio e menos meio está relacionado com a orientação do dipolo magnético. Essa orientação de dipolo magnético. Aí, claro, né, você pode perguntar assim, professor, mas e orientação em relação a quê, né? Quando eu falo de física clássica, né, de mecânica newtoniana, por exemplo, né, é muito fácil eu tomar o plano da Terra ou o eixo que vai da Terra até as estrelas como sendo um valor de referência, né? Agora, no caso da mecânica quântica, como que eu crio esses valores de referência? Então, esse eixo, a gente chamaria essa orientação, né, desse dipolo, a gente chama de eixo de quantização do spin. Eixo de quantização. E esse eixo de quantização depende de uma interação. Então, essa orientação, ser para cima ou ser para baixo, vai depender da forma como você interage esse seu spin com um campo magnético. Então, a gente viu algumas coisas, né? Falei, claro, que ele é um momento de polo magnético. Então, como a gente cria esse momento de polo magnético, para você orientar um momento de polo magnético, vocês viram no curso de Física 3 de vocês que você precisa aplicar um campo magnético para orientar ele. Então, para a gente ter essas orientações do momento de polo magnético dos elétrons, é necessário você interagir com o campo magnético para determinar qual é essa orientação e qual é esse eixo de quantização do spin. Bom, aí vocês podem vir com a seguinte pergunta, né? Bom, então tá, né? Então tem um momento de dipolo magnético lá dentro do elétronzinho, né? Mas e aí, né? Como que eu posso evidenciar a existência desse momento de dipolo magnético? Vamos lembrar então o que a gente aprendeu lá em Física 3 sobre dipolo magnético, né? Então vocês viram, né, que
Então, aqui, ó, só para a gente relembrar, né? Como visto lá no curso de vocês de Física 3, um dipolo magnético induz o surgimento de um campo magnético, né? Se tiver um dipolo magnético, a menor unidade de carga de campo magnético, isso vai induzir um campo magnético. E o dipolo magnético também, né, ele interage com o campo magnético. Então, sob a ação de um campo magnético externo, surge um torque entre o dipolo e o campo. Então, vocês viram lá no curso de Física 3 de vocês que existe um torque como consequência da interação do momento de dipolo magnético com o campo magnético externo. Então, aqui eu estou considerando, né, que eu tenho um momento de dipolo magnético, um dipolinho lá, norte-sul, por exemplo, e esse dipolo está interagindo com o campo magnético, certo? Então, vai aparecer um torque, ou seja, ele vai se alinhar com o campo magnético. Então, esse torque, ele nada mais é do que uma consequência, né, de que o dipolo ele se orienta com o campo. Certo? Então, isso aqui é da onde vem essa ideia de eixo de condensação do spin, né? Você tem lá, as partículas são geradas, né, com qualquer spin, e aí você coloca um campo magnético para orientar, saber qual é a direção que você está falando, né? Qual que é essa orientação de campo magnético. Um outro ponto importante também lá do curso de física de vocês, de física 3, é que a força gerada sobre o dipolo vai ser nula, né? Então, quando aparece um campo, vai aparecer uma força, essa força está atuando sobre os dois polos com a mesma intensidade, então na soma, né, essa força ela é nula. Então não tem força, né, quando eu aplico um campo magnético constante sobre o dipolo, não tem força sobre o dipolo, só torque. Associado também a essa interação entre o campo magnético e o dipolo, eu posso associar uma energia potencial também, né? Então existe uma energia potencial resultante da interação entre o campo e o dipolo. Essa energia vai ser dada pelo produto escalar entre o dipolo magnético, e o campo magnético. Então, aqui é o produto escalar entre o momento dipolo e o campo. Bom, aí volta aquela pergunta que eu fiz antes, né? Como é que eu faço, então, para usar o que está aqui, né? O que a gente sabe lá de Física 3, para orientar esse dipolo magnético, ou melhor, para eu poder evidenciar, né? Então, só lembrando aqui a pergunta, né? Como que a gente pode evidenciar a existência de um dipolo magnético? No caso do spin, né? A existência do spin. Com torque, pensar, né? Se eu aplicar um campo magnético constante, eu vou gerar um torque. Mas eu não consigo olhar para o elétron. Claro que se eu tiver um ímã, né? Se eu tiver um ímãzinho norte e sul e eu aplicar um campo nele, eu vou conseguir ver o ímã se orientando. Por exemplo, a bússola, né? A bússola é um torque gerado pelo campo magnético da Terra no momento de polo magnético da agulha da bússola. Então eu consigo ver, né, a rotação da bússola. Agora, para o elétron eu não consigo ver, né? Não tem como ir lá e ficar olhando para um elétron, né? Pequeno. E se eu olhasse também eu ia mudar totalmente essa configuração, né? Por causa dos alguns princípios da mecânica quântica que a gente já falou anteriormente, né? Como, por exemplo, o princípio da incerteza e a escala, né, do fóton ser a mesma do elétron. Como a força é nula, né, então eu também não posso simplesmente esperar que esse campo aqui que eu apliquei, ele atue gerando alguma força sobre o dipolo, né? Vai ter força. Eu vou orientar, mas não vai ter força e eu não vou conseguir ver essa orientação. O que eu posso fazer é usar a energia potencial. Então eu tenho uma energia potencial lá, referente à interação entre o dipolo e o campo. E eu posso usar esse fato que eu conheço a energia potencial para gerar uma outra força, uma força resultante sobre o sistema.
né? Então, como eu falei, né, para evidenciar os valores, né, eu preciso gerar uma força, né, que vai atuar sobre o momento de dipolo magnético. Então, vocês viram já, provavelmente, em algum curso de vocês de física, né, que existe uma força resultante da taxa de variação da energia potencial, certo? Então, o gradiente da energia potencial do sistema é igual à força que atua sobre ele. Então, a partir da energia potencial gerada pelo campo magnético externo sobre o dipolo, a gente pode escrever uma força que está relacionada com a variação dessa energia. Aqui, quando eu falei que a força sobre o dipolo é nula, eu estou considerando que esse campo aqui ele é uniforme e constante. Então, é um campo uniforme no espaço, ele não varia no espaço. E essa energia é constante. Agora, se a energia não for constante, ela permite que essa energia varie no espaço, né? Então, em cada ponto do espaço eu tenho valores diferentes da energia, então isso vai fazer com que apareça uma força, certo? Uma força sobre esse dipolo magnético, né? Então, o dipolo aqui no caso do spin ele é constante, então para gerar essa força eu preciso que esse campo varie no espaço, ou seja, ele não seja uniforme. O campo, então, ele não pode ser uniforme para que haja o surgimento dessa força resultante sobre o dipolo. Então, como o spin é constante, né, eu tenho que variar o campo magnético. Então, se eu criar um campo magnético que varia numa determinada orientação do espaço, né, claro que tem que ser uma orientação que eu consiga saber o que está acontecendo, né? Não posso gerar lá um campo absurdo numa orientação que varia de um jeito muito doido, né? Então, como poderia ser uma forma de fazer isso? Eu posso colocar dois ímãs em formatos diferentes, próximos um do outro. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um feixe lá gerando vários átomos, né, que pode ser algum material que gera esses feixes de átomos. Eu posso colimar esse feixe de algum jeito físico que para a gente não importa. E aí eu vou falar então que o feixe de átomos está andando ao longo do eixo Y. E aí eu coloco um campo que tem um gradiente variando ao longo do eixo Z, certo? Ou seja, eu tenho uma força em módulo que é igual menos a derivada de B. Então, existe uma força lá ao longo do eixo Z, ou seja, tem uma variação do campo ao longo desse eixo Z aqui. Isso vai fazer, então, com que induza uma força sobre as cargas. Okay? Então, percebam aqui nesse produto interno, né, quando eu fizer esse produto, essa força... Opa, não é simplesmente isso, não. Perdão. Deixa eu apagar aqui. Escrevendo. Sobre U, ok? Então, quando eu substituir, né, eu vou ter aqui o momento de dipolo ao longo do eixo Z, vezes, agora sim, né, derivada de dB dz. Certo? Então, eu tenho um momento de dipolo ao longo dessa orientação aqui. Então, o fato aqui é que se o momento de dipolo, então, tiver... que eu vou considerar, então, que eu tenho um sistema que tem esses três possíveis valores de momento de dipolo magnético. Tá? Eu vou assumir, então, que ele pode ter esse dipolo magnético no eixo Z, ele pode ser um dipolo positivo, que é esse aqui, né? Então, pela força, a força vai empurrar ele para cima, né? No sentido positivo de Z. Se esse dipolo tiver um sinal positivo nele, ele pode ser igual a zero, que é esse caso aqui, que não acontece interferência, né,
do campo e ele pode ter um sinal negativo, que aí é o caso em que se ele tiver um sinal negativo, a força vai empurrar ele no eixo negativo de Z, então ele vai vir para baixo aqui. Então eu vou considerar que eu tenho esse caso, que eu tenho 3 possíveis valores de dipolo magnético. Ah, mas que valores são esses, professor? Ainda não sei, não vou falar sobre isso agora, só quero entender como que vai ser esse funcionamento aqui. Então, se eu considerar um campo variável no espaço ao longo de uma direção Z, que é arbitrária, né? Ah, quem é Z? Ah, eu estou chamando Z para cima. Tudo bem. E ele interage com esse campo, então ele vai se dividir em 3 feixes. Um feixe referente ao sinal positivo, os dipolos que têm sinal positivo. Um zero, referente aos feixes que têm valor igual a zero de momento de dipolo. E um antipolo negativo. Certo? Então, vai dividir nesses 3 feixes. Então, isso aqui a gente está fazendo esses experimentos, né, com átomozinhos com um momento de dipolo bem definido. Né? Então, esses átomos aqui eles têm um spin. Né? Eu já estou assumindo que possuem um spin bem definido. Tá, então, como eu falei, né, eu vou considerar então que eu estou fazendo um experimento com um determinado átomo e ele tem esses 3 possíveis valores. Né? Menos 1, 0 e mais 1. Só 3 possíveis valores de momento magnético. São os momentos magnéticos de spin dele. E aí a gente vai ter o mais 1 aqui, o 0 aqui e o menos 1 vindo aqui embaixo. Tá? Uma coisa que é importante a gente perceber aqui é que, bom, então vamos supor que eu liguei lá, né, o feixe, veio os elétrons e dividiu nesses 3 feixezinhos. Se eu fechar, colocar uma barreira física aqui, para fechar o 0 e o menos 1, eu vou deixar passar só que está vindo em mais 1. Isso aqui então é chamado de filtro de spin. Então eu estou filtrando esses 2 valores de spin e olhando só os átomos que têm esse valor mais 1 de spin. Então eu estou filtrando os possíveis valores. E aí ele vai gerar então esse cara aqui. O que acontece então se depois do meu aparato eu vier e colocar um outro sistema físico exatamente igual? Então o que vocês vão esperar, né? Como ele só tem spins com valor mais 1, quando ele vier aqui interagir com esse campo magnético variável, né, eu só vou ter, então aqui de novo, né, mais 1, 0 e menos 1. Como os 0 e menos 1 foram todos filtrados, né, então aqui eu não tenho aparecimento desse feixe. Então isso indica que uma vez que você mediu numa determinada orientação o spin, ou filtrou o spin numa determinada orientação, a partir daí, nessa orientação, você sempre vai obter, com 100% de probabilidade, o spin na orientação que você filtrou. Bom, isso aconteceria também com ímãs, né? Se tivessem ímãs ali, isso também seria algo que aconteceria. Lembrando, né, que aqui, então, eu estou perdendo informação de algum jeito, né? Eu estou jogando um tanto de informação fora aqui. E aí esse tanto de informação fora está fazendo que eu ganhe um pouco de conhecimento, né, sobre o valor do spin. E aí para qualquer experimento que eu realize posteriormente, eu vou obter o mesmo resultado, né? Então isso é algo interessante da mecânica quântica, que para você poder obter o resultado de medida, você tem que interagir com o sistema. Então é isso que a gente está fazendo aqui, está interagindo com o sistema, a gente está criando um filtro. Isso é muita interação com o sistema. É mais ou menos algo parecido com o que a gente, quando falou lá no experimento da dupla fenda, quando a gente colocava uma fonte luminosa atrás de cada buraquinho da fenda, né? Atrás de cada fendazinha. Então eu estava interagindo, né? O fóton que sai dessa fonte luminosa com o elétron que passa pela fenda. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, né? Eu estou interagindo, então, os feixes com esse filtro que eu criei.
E aí, a partir do momento que eu realizei essa medição, qual que é a taxa de caras que vai passar aqui? Bom, eu tenho que calcular a taxa, né? Para saber qual que é a probabilidade dele vir seguir nesse sentido. Só que a partir do momento que eu caracterizei qual que é a taxa de spins nesse sentido, né? Isso permanece sendo verdade se eu continuar o meu experimento. Agora aqui eu já nem preciso mais pôr o filtro, né? Ele vai seguir essa mesma orientação. Isso considerando, né, de novo, que esse campo aqui, ele também está nesse mesmo eixo Z, né, anterior. E aqui anteriormente também era um campo em Z. Certo? Então, se eu manter os campos em Z, feita a medida, o resultado vai ser sempre o mesmo. Bom, só para a gente ilustrar, então, o que está acontecendo aqui, vamos considerar o seguinte. Ó, eu vou considerar aqui, então, que eu tenho um ímã nesse formato diferente aqui, um ímã plano, com outro ímã nesse formato diferente. Eu estou criando esses ímãs com essa geometria diferente para que eu tenha um campo magnético variável. E eu vou considerar, então, que eu colimei o meu feixe de átomos aqui, eles passaram por esse buraquinho, aí vieram, interagiram aqui com esse primeiro ímã. Aí do lado desse primeiro ímã, eu vou colocar um ímã com a polarização invertida e com o dobro do tamanho dele, o dobro da intensidade do campo. E depois eu vou colocar um outro ímã exatamente igual ao primeiro. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui ele vai dividir em 3, né? Ele vai dividir aqui em 3 feixes. Esse cara daqui do meio vai fazer com que esses feixes divididos eles voltem, então, né? Porque o caminho que eles estavam vindo inicialmente, né? E esse outro do final aqui, então ele vai fazer com que eles sigam, né? Essa orientação. Então esse aqui é um sistema físico, claro, que eu estou criando, né? Dentro da minha cabeça e tal. Fisicamente não tenho a menor ideia de como é que seria a realização dele, mas enfim, só para a gente entender. Por que a gente está fazendo isso? Porque agora, o que eu vou fazer? Eu vou considerar que eles estão vindo, né, os feixes, eles vão se separar, né, por causa da interação com o primeiro aparatozinho aqui, e aí no final eles vão se unir de novo, né, depois da interação com o segundo aparato no final. Então aqui vai criar uma incerteza no ponto B sobre qual foi a separação do spin que cada partículazinha chegou no final. Dado que eu obtive, eu posso pôr um contador aqui atrás, né? Dado que eu obtive um clique no meu contador, eu não sei sobre qual valor de spin, qual era o valor de spin que essa partícula tinha, né? Que esse átomozinho tinha. Por quê? Porque eu juntei os feixes todos aqui no final. Então eu só vou medir a quantidade de cliques. Para isso eu posso agora filtrar, né? Então eu vou filtro, por exemplo, eu posso vir colocar o filtro aqui de novo, entre o 0 e o negativo, e meço no final qual que é a taxa de cliques que eu tenho. Meço lá qual que é a taxa de cliques, eu vou saber mais ou menos, dado que eu tenho uma estimativa de quantas partículas eu criei no começo, eu vou ter uma ideia da probabilidade de você encontrar uma dessas partículas que estão sendo geradas com spin mais 1, por exemplo. Né? Eu consigo fazer o cálculo dessa estatística. Então, de novo, né, se eu tapar um dos caminhos, né, filtrar um dos caminhos, eu venho e filtro um caminho. Né? Os cliques do detector vão demonstrar qual que é a taxa de spin positivo. Dado que nessa segunda parte aqui, né, nessa segunda parte, eu não vou ter... Eu tenho probabilidade zero de encontrar um spin 0 e probabilidade zero de encontrar um spin menos 1. Né? Por quê? Porque eu fechei, eu matei todos os spins 0 e os spin menos 1. Né? Eu filtrei eles. Então, só lembrando, né, filtrar é uma forma de medir a orientação do spin. Então, isso é um jeito de fazer. E assim eu posso determinar qual que é a probabilidade do átomo ser encontrado em cada uma dessas orientações de spin. Certo? Bom, aí você pode perguntar, né? Ok, entendi então, professor, tem essas 3 orientações e tal. Mas e aí, né? Qual que é a implicação, né, dessa grandeza ser vetorial? Se ela é um vetor, eu preciso de uma base para escrever esse vetor, né? E eu vou ter operadores que atuam nesse espaço vetorial, e aí?
acontece nesse caso, né? No caso do spin. Para a gente ver essa implicação, a gente pode imaginar o mesmo processo que a gente estava fazendo. Ó. Eu tenho aqui um aparato, então, S, com um campo, né? Um divergente de B apontando nesse eixo Z. Então, coloquei ele aqui, ele vai entrar, né? Vai sair do outro lado aqui. E aí, quando ele sair do outro lado aqui, né? Eu não sei qual que era a orientação do spin dele. Então, de novo, né? Aqui dentro, deixa eu apagar aqui. Ele vai vir aqui, né? Ele vai separar um que vai para cima, um que vai reto e um outro que vem para baixo, né? Então, aqui vem o mais 1, aqui vem o menos 1, e aqui no meio vem o 0. Então, eu posso vir aqui de novo, né, e colocar esse filtro aqui. Coloquei o filtro. Então, vai acontecer o quê? Aqui nesse ponto, no final, vai chegar só spin mais 1. Isso com 100% de probabilidade, né? Eu tenho certeza que aqui vai chegar mais 1 porque eu filtrei o 0 e o menos 1. Não vai ter como chegar 0 e menos 1 aqui. Agora, esse outro aparato que vem depois, em vez de eu manter ele na mesma orientação, campo magnético na mesma orientação ao longo do eixo Z, essa variação do campo, como no caso anterior, eu vou rodar ele. Eu vou rodar ele de um ângulo alfa, um ângulo aqui que eu estou chamando de alfa, no plano YZ, XZ, perdão. Então tem um eixo X aqui, né? Então no plano XZ, eu vou rodar. Então quer dizer, vai ser o seguinte, esse S aqui, se eu olhar no plano XZ, eu vou ver ele orientado ao longo do eixo Z. Então esse aqui é o S, né? Então é o campo divergente de B, S. Agora, se eu olhar nesse plano XZ, o campo T, eu vou ter ele aqui orientado numa direção fazendo um ângulo alfa com o eixo Z. Então esse cara aqui é o divergente de B, T. Então essa é a orientação do divergente de B. Então ele não está no eixo Z, ele está rodado. Bom, então o que vai acontecer fisicamente nesse caso aqui, né? Então eu vou ter de novo, né? Só repetindo, ele vai vir, vai separar nos 3 feixes por causa do gradiente do campo e eu vou filtrar. Filtrei o 0 e o menos 1. Vai passar então só os caras que tem, vamos dizer assim, spin para cima, spin mais 1 apontando na direção para cima desse eixo Z aqui. Aí eles vão chegar e vão interagir com esse campo, nessa orientação T, esse campo rodado. O que eu espero que aconteça, né, como eu já filtrei todo mundo que tem spin 0 e 1, é que no final aqui eu só tenha partículas com spin mais 1 também, né? E uma probabilidade 0 de encontrar partículas com spin 0 e spin menos 1. Que eu já filtrei, né? Lembrando que eu já filtrei todas elas. Isso aconteceria exatamente desse jeito se o mundo fosse clássico, né? Se a gente vivesse num mundo ideal, como é o mundo da mecânica clássica e do eletromagnetismo clássico, exatamente chegaria só orientações de momento de polo magnético mais 1 aqui. Entretanto, no caso da mecânica quântica, isso não acontece, né? O que vai acontecer aqui, ó, né? Então, eu tenho aqui esse aparato de novo, eu vou ter as partículas que vão seguir ao longo do 0. Eu tenho as partículas que seguem pelo mais. E eu tenho as partículas que seguem pelo menos. Eu vou deixar essas linhas tracejadas aqui, só para indicar que eu já filtrei, tá? Então, eu tenho aqui
filtrozinho aqui. Filtrei elas. Aqui, então, vai entrar só partículas com spin mais 1. Entretanto, quando eu aplicar agora esse campo nessa direção contrária, direção rodada de um ângulo alfa, é como se eu estivesse agora resetando e apagando toda a informação que eu tinha sobre essa orientação de spin mais 1 aqui que chegou no final de S e na entrada de T. Então, esse mais 1 vai chegar aqui e eles vão de novo dividir em 3 feixes, segundo essa nova orientação, ou seja, esse novo eixo de quantização do spin aqui, na direção fazendo um ângulo alfa com o eixo Z. Certo? Então, aqui eu vou ter agora uma outra orientação. Quando eu aplico esse campo, vai dividir novamente. E a probabilidade agora de eu encontrar uma partícula em 0 ou em menos 1 não é igual a 0. Então, nesse caso aqui, eu vou chegar com mais 1, com 0 e com menos 1. Mesmo eu tendo apagado, filtrado totalmente o 0 e 1 no final de S. Mas na entrada de T vai entrar então esse mais 1 e eles vão poder se dividir mais uma vez. Isso está relacionado então com o fato de que eu criei um gradiente numa direção agora diferente. E aí, de novo, volta a ter uma força, essas outras duas componentes da força possíveis sobre as partículas que chegam até aqui. Então, isso aqui está relacionado, então, aqui no caso da mecânica quântica, né? Como a gente já viu, né? Na mecânica quântica, eu vou ter essas orientações de spin. Eu posso escrever, então, no aparato S, né? Essas 3 funções de onda, né? Que eu posso chamar de psi mais 1, psi 0 e psi menos 1. Então, eu tenho esses 3 possíveis. E aí eu filtrei essas duas e segui só com o psi mais 1, certo? Agora, em T, eu vou ter aqui as funções de onda para T, as 3 possíveis funções de onda para T. Agora, independente, né, de quem entrou aqui. As possíveis funções de onda para T, eu vou usar o símbolo φ, tá? Só para a gente ver que φ está relacionado a T e psi relacionado a S. Né? Então, vai entrar 1, 0 e menos 1 aqui. Okay? Então, não filtrei ninguém por enquanto no T. O que vai acontecer nesse caso, então, é que eu tenho que calcular aqui, né, o que acontece nesse ponto aqui, ó, para saber se existem componentes de T em 0 e em menos 1, eu preciso, então, calcular produto interno. Produto interno com o estado de entrada. O estado de entrada psi mais 1. Então, para eu saber, né, se vai ter essas outras duas componentes aqui, né, depois de eu ter filtrado, eu tenho que ver qual que é o valor do produto interno desse estado de entrada psi 1 com π1 produto interno. Então, aqui ele vem, né, com complexo conjugado, né? Psi1 0, Psi1
menos 1. Então, se esses caras assumirem valores diferentes de zero, então vamos supor que esse cara aqui assumiu um valor tão diferente de zero. Se esses dois assumirem valores diferentes de zero, então quer dizer que eu reconstruo, né? Eu reconstruo não, né? Eu volto a ter componentes de spin nessa outra orientação, nesses três possíveis orientações aqui. Isso pelo fato de serem diferentes de zero. Se eu tiver todos sendo igual a zero, isso quer dizer então que o psi1 ele é perpendicular ao φ0, o psi1 é perpendicular ao φ-1, né? Lembrando então quando eu calculo o produto interno, né? O produto interno de dois vetores em módulo diferente de zero, ele vai ser igual a zero se os vetores forem perpendiculares, né? Então eu poderia ter aqui, né? Aqui eu poderia ter esse produto interno, só escrever essa expressão então para a gente lembrar. Aqui é igual, né? O módulo de φ1, o módulo de psi1, vezes o cosseno do ângulo entre 1 e 1. Entre psi1 e φ1, né? Por exemplo, né? No caso desses vetores, né? De momento de dipolo magnético. Então, se eles forem perpendiculares entre si, isso aqui vai ser igual a zero. Se eles forem paralelos entre si, o cosseno vai dar 1. Então, aqui eu tenho, vai depender desses ângulos. E ele só vai ser perpendicular a φ0 e a φ-1 se o ângulo alfa que eu criei aqui no início for igual a zero. Para qualquer outro, zero ou 180 graus, né, por exemplo. Para qualquer outra orientação desse ângulo alfa, aqui vai aparecer, então, valores de cossenos que vão depender desse alfa que eu criei no começo, né? Então, aqui eu vou ter... aqui valores diferentes de zero. Então, essa orientação está relacionada com o produto interno. Como a gente já falou na aula passada, né, a mecânica quântica ela possui essa estrutura algébrica, né, vem de álgebra linear, e a gente apresentou algumas ideias na aula passada, né, apresentei para vocês. E eu vou deixar também como atividade para vocês fazerem para a próxima semana uma contazinha, né, pôr em prática uma conta desse experimento de Stern-Gerlach quando está rodado aqui. Então, o ponto é que o que ocorre é que a orientação do spin S vai formar uma base ortonormal para as possíveis orientações de spin. Certo? Então, esses caras, esses vetorizinhos, né, que eu chamei de psi menos 1, psi 0, psi mais 1, eles são vetores ortogonais. Na verdade, são vetores ortonormais, né? É normalizado. Então, eles formam uma base para um espaço vetorial de dimensão 3. Eles são uma base para um espaço vetorial de dimensão d igual a 3. Esse espaço não tem nada a ver com o espaço físico que a gente vive, né? Com esse espaço de 3 dimensões que a gente está. Porque se o spin fosse de um valor diferente, né, tivesse só 2 componentes de spin ou 5 componentes de spin, a dimensão depende então do número de possíveis componentes de spin. O mesmo vai acontecer com as orientações desse vetor t. Então eu vou ter aqui para o vetor t, eu vou ter aqui menos 1, 0 e mais 1. Então eles também vão ser vetores ortogonais entre si. Então, o que acontece é que se eu rodar S para T, ou seja, se eu começo com o estado lá, por exemplo, todo mundo com spin para cima, na base S, quando eu vou para a base T, eu nada mais estou fazendo do que fazendo uma mudança de base. Eu peguei o estado psi mais e eu expandi ele na base φ mais. Então, eu pego esse estado psi mais 1 e eu expando ele nessa base. Vou chamar aqui I igual a mais 1
0 e menos 1 são as três possibilidades, né? Φi, Psi mais 1, produto interno, então aqui esse produto interno vai dar um número, e aqui é um vetor Φi do outro lado, né? Então esses caras são vetores, né? Num espaço de 3 dimensões. Então essa aqui é a sacada desse experimento de Stern-Gerlach, né? Se eu aplico o Φ+, né? Eu tenho o Psi mais saindo de S, e depois eu coloco o campo na mesma orientação, eu vou ter sempre esse vetor, né? Sempre vou seguir com esse mesmo vetor. Se eu mudo de orientação do meu gradiente do campo magnético, eu estou mudando de base, eu estou fazendo uma rotação nesse vetor Psi mais 1, expandindo esse vetor numa outra base. Então, eu estou escrevendo agora esse vetor, expandindo esse vetor em uma outra base. Uma base que também é ortonormal, mas ela possui, dentro desse espaço, né, de probabilidades, ele possui uma orientação diferente, né? E qual que é a forma da estatística dos vetores que chegam depois de t, né, quanto ao spin ser para cima, para baixo ou zero, vai depender desses produtos internos aqui. Então, a estatística que eu vou medir no final vai depender do produto interno entre as orientações de spin dos vetores φ com a orientação do psi mais que começou na entrada de t. Certo? Então, essa que é uma das grandes diferenças então, que eu tenho na mecânica quântica quando o assunto é spin. Então, ele assume um caráter de momento de polo magnético, mas ele não é um momento de polo magnético no espaço físico, nesse espaço de dimensão 3 que a gente vive. Ele é um vetor nesse outro espaço vetorial. O número de vetores que compõe essa base do espaço vetorial vai depender do número de possíveis spins, o número de possíveis valores para spin. No nosso exemplo, eu considerei que o número de spins é igual a 3, então a dimensão desse espaço vetorial é 3. Então, o espaço de dimensão 3, ok? Esse espaço onde você expande os vetores de spin, ele é um espaço complexo, normado, né? Porque eu tenho que ter produto interno, e de dimensão finita, né? Nesse caso é igual a 3. Esse espaço vetorial, é o espaço C3. É o espaço vetorial dos números complexos de dimensão 3. Então, o ponto é que a gente pode ver aqui, né, que o surgimento dessa rotação na orientação do gradiente do campo magnético faz com que surjam esses termos aqui, ó, de interferência entre o spin na orientação S e o spin na nova orientação T. Então, tem uma interferência nessas probabilidades. As amplitudes de probabilidade entre S e T elas vão interferir umas nas outras, fazendo com que, mesmo eu tendo filtrado os valores de S, eu crio uma nova incerteza sobre as possíveis orientações quando o átomo passar pelo aparato T. Então, esse surgimento dessa novas probabilidades vem da interferência, né? da interferência entre as probabilidades de entrada de S com as probabilidades de saída de S com as probabilidades de entrada em T, os possíveis valores de T. Então, mais uma vez, né, isso é exclusivo da mecânica quântica. Essa interferência entre probabilidades, entre amplitude de probabilidade, é algo, uma característica puramente quântica. Né? Isso vem do que a gente chama de coerências. Então, as coerências aparecem na mecânica quântica, né, na forma dessas amplitudes de probabilidade. Né? Então, essa interferência aqui, ela gera amplitudes de probabilidade complexa.
novas amplitudes de probabilidade, que agora então vão depender da orientação desse novo vetor aqui, essa interação. Então pronto, a gente entendeu mais ou menos, né, qual que é essa ideia de spin e aonde que tem a característica puramente quântica dele, né? Então, se é o spin, ele está associado, vamos usar esse termo, ele está associado ao momento de polo magnético intrínseco das partículas, dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, dos fótons e, sei lá, todas as outras partículas, mesons, etc. Então está associado ao momento de polo magnético. E onde que está a característica puramente quântica desse momento de polo magnético? A característica puramente quântica vem dessa interferência nessas probabilidades. Okay? Então, dado que simplesmente rodar o campo magnético faz com que surja interferência nas amplitudes de probabilidade, mudando então a estatística, né? Mudando a estatística pelo fato de ser mecânica quântica. Bom, então vamos discutir um pouco sobre os valores, né, desses spins. Sobre quais são os valores assumidos por quem, né? Por quais partículas. Então, os valores de spin, como eu falei, são quantizados. Eles assumem só valores inteiros e múltiplo da constante de Planck, segundo essa equação aqui. Então, essa equação ela fala para a gente qual que é o número de possibilidades, né? Então, nada mais é do que o número de possibilidades do spin. Onde esse valor n, que aparece aqui, ó, esse n aqui, ele é um número múltiplo de meio. Ele é sempre um número múltiplo de meio. Claro, né, para essa equação ser um número inteiro, né, n só pode ser múltiplo de meio, né, porque vai multiplicar por 2 depois aqui. Claro que se ele for um número inteiro também, tudo bem, né? Mas o caso mais geral é ele ser um múltiplo de meio. Então, n vai assumir valores, possíveis valores. Meio, 1 dividido por 2. 2 dividido por 2, que é 1, né? 3 meios, 4 meios e assim sucessivamente. Então, esses são os possíveis valores de n. Para cada valor de n, eu vou ter um número de possibilidades de spin. Então, para meio, se eu substituir essa equação aqui, eu vou ter duas possíveis orientações de spin, né? 2 vezes meio dá 1, mais 1 dá 2. Para 2 dividido por 2, eu tenho 3 possibilidades. Para 3 meio fica 5 mais 1, são 6. Certo? Não. Ai, que conta que eu estou fazendo aqui agora? Então, 3 dividido por 2 dá 3, vezes 2, né? Sobra 3 mais 1 dá 4. Achei estranho mesmo que não tinha o 4. Não tinha o 4. E assim sucessivamente. 5 e etc. Tá? Então, esses são os possíveis valores, as possíveis possibilidades de spin. Então, você vai ter alguns partículas, átomos ou moléculas que assumem valores de spin meio, spin 1, spin 3 meios, spin 2 e assim sucessivamente. Isso vai te dar, então, quais são os possíveis valores de spin. Então, a gente viu no experimento mental, né, que a gente criou, né, experimento de Stern-Gerlach, que partícula com n igual a 1, ela tem 3 possíveis caminhos, né? 3 possíveis caminhos. Ou 3 possíveis orientações ao longo desse eixo Z. Esse eixo Z foi a gente que definiu, né? Quem é ele. Então, a gente fala que os possíveis valores do momento magnético de spin nessa orientação Z são menos 1 vezes H cortado, spin 0, e mais 1 vezes H cortado.
Uma partícula que possui spin 1, por exemplo, é o fóton. Então, a luz, ela tem spin 1. O átomo de hélio também, mas vamos se concentrar na luz. Então, a luz é uma partícula que tem spin meio. E o spin, ele determina qual que é, aqui tem um erro, né? Determina qual que é o eixo de propagação da onda e a polarização da luz. Então, o fóton, ele tem spin 1. Esse spin 1, então, faz com que ele tenha três possibilidades, três possíveis spins, né? Três possíveis orientações. Então, a polarização da luz são referente ao spin mais 1 e o spin menos 1, né? O spin para cima e o spin para baixo. E o spin 0, ele vai ser determinado pela orientação, né? O eixo de propagação da onda. O eixo de propagação, então, está relacionado com o spin 0. Então, ele se propaga ao longo da orientação do spin igual a 0, né? Então, está indo para frente, vamos dizer. Então, aqui, por exemplo, né? Então, o campo está se propagando nessa direção aqui. Então, aqui está vindo uma das orientações do spin. E a outra orientação do spin está relacionada com os outros dois possíveis graus de liberdade, com a oscilação do campo elétrico, da onda eletromagnética. Então, aqui, a oscilação da onda, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele teria spin para cima. Se ela estivesse oscilando na direção contrária, teria spin para baixo, né? Então, spin mais 1 ou spin menos 1. Então, os três possíveis valores do spin do fóton são duas orientações de polarização e o spin 0 é o eixo de propagação da onda. Por exemplo, as lentes polaroid, né, essas lentes polarizadas, elas filtram uma das orientações da polarização para diminuir a incidência de fóton nos nossos olhos. Então lá, os fótons que estão vindo do Sol, eles têm todas as possíveis polarizações. Certo? Tem todas as polarizações possíveis. Aí, o que as lentes fazem? Elas colocam como se fosse uma gradezinha aqui, criando um filtro sobre as outras orientações, sobre os outros fótons com polarizações diferentes, certo? Passando, então, só os fótons que têm uma polarização específica. Voltando aqui, o cachorro está querendo matar alguém ali. Então, uma polarização específica, por exemplo, nesse eixo de quantização do spin aqui. Então, tem todos os possíveis eixos, né? Ele está indicando essa seta aqui, né? Como horizontal, por exemplo, é uma polarização, poderia ser vertical. Ele filtra todos os fótons que estão vindo com uma polarização vertical, filtra todos com polarização horizontal, né? Por isso dessa barrinha nessa horizontal, e deixa passar só a luz com polarização vertical. Né? Então, exemplo, né, que estaria vindo muito mais fótons do que do outro lado, né? Só exemplo desse filtro de polarização que a gente discutiu no experimento de Stern-Gerlach. Um outro exemplo são as partículas que possuem spin proporcional a meio, né? Então, os elétrons, eles possuem spin proporcional a meio. Então, nesse caso, né, eu tenho duas possíveis orientações de spin, que a gente chama de menos meio e mais meio. Né? Spin para cima e spin para baixo. Ao longo de um eixo Z, né? Quem é o eixo Z? O eixo Z é o eixo de quantização do spin, depende de como você vai colocar esse campo magnético lá. Então, o nêutron, o próton e, por exemplo, o átomo de hidrogênio, eles têm spin meio. Então, as partículas que compõem o átomo, eles possuem spin meio. Né? O elétron, o próton e o nêutron. E aí, o caso do spin meio, você só tem duas possibilidades. Né? Então, o elétron ele possui duas possibilidades de spin nessa orientação Z aqui. Né? Uma coisa que é interessante sobre o spin do elétron, ou sobre o spin meio, né? Que ele é o menor
unidade spin, né? Ele é menor número de possibilidades. Então, o espaço vetorial, né, do elétron, né, como ele só tem duas possibilidades, ele vai ter lá duas funções de onda, né? Uma com spin mais meio, uma base, então, né, para o espaço com spin mais meio e spin menos meio. Né? Então, aqui o espaço vetorial que essas ondas vivem, né, que esses vetores vivem, é o espaço complexo de dimensão 2, então C2. Então, ele é um espaço só de duas dimensões. É o menor espaço vetorial que a gente consegue escrever, né? O menor espaço, claro que se eu escrever um espaço de dimensão 1, né, eu não tenho possibilidades, né? Eu só tenho uma possibilidade sempre, né? Só tem como escrever um vetor de módulo 1 no espaço de dimensão 1. Então, o próximo quantidade é dimensão 2. Então, como o spin do elétron possui dois possíveis valores, né? Dois possíveis resultados, como um jogo de moeda, cara ou coroa, só tem dois possíveis resultados. Isso é a mesma estrutura, né, mesma estrutura algébrica do código binário, né, usado na teoria de informação. Mesma estrutura do código binário. Então, esse valor de spin, ele tem uma aplicação, né, spin meio, né, ou esses múltiplos, né, de meio, né. Se eu colocar, por exemplo, spin 3 meios, ele vai ter 4 possibilidades, né. E assim sucessivamente, sempre vai ser um múltiplo de 2, número de possibilidades, né. Ele tem uma aplicação, né, no HD, o disco rígido do computador, ele usa, né, uma aplicação sobre esses momentos de polo magnético dos materiais, e SSD, RAM magnética e memória flash em geral, né? Tudo está relacionado, então, com esses momentos de polo magnético intrínseco dos átomos e das moléculas. O spin meio também é a base de funcionamento dos equipamentos de ressonância magnética. O equipamento de ressonância magnética usa átomo de hidrogênio, né? Ou de carbono e tal. E dele também deriva uma linha de pesquisa que é chamada de spintrônica, né? Então, que estuda construção de dispositivos eletrônicos de teoria de informação usando, né, os spins. Então, a gente consegue criar uma estrutura algébrica com spin análogo do que é feito nos transistores, né, com a corrente elétrica, né? Ter corrente ou não ter corrente. Você pode criar, né, um bit, um código binário 0 e 1 para ter e não ter corrente. O mesmo pode ser feito com o spin, né? O spin do átomo está apontando numa direção ou na outra, spin mais meio ou menos meio, né? Você pode associar um bit 0 e um bit 1 a isso. Aí você tem que ver o que você ganha fazendo isso, né? Claro que você consegue diminuir o tamanho das coisas, e outro que você começa a ter um monte de fenômeno quântico aí, né? Porque o spin, então, ele é fenômeno puramente quântico. Então, você começa a ter um monte de fenômeno quântico que pode te dar um ganho sobre alguma coisa. Baseado nisso, então, se propôs o surgimento de criação de transistores de spin. Esses, então, vão usar um código binário, né, análogo ao dos nossos computadores, dos transistores, só que usando a orientação do spin, né? E aí, esse código binário vai vir, então, cheio de fenômenos quânticos, né? Agora que vem, por exemplo, dessa mudança de orientação, né, que a gente viu. Eu posso filtrar, depois só fazer uma pequena rotação, esse filtro volta a ter interferência de amplitude e probabilidade. Então, essa complexidade da mecânica quântica pode te dar um ganho, né? No desenvolvimento de computadores, por exemplo, ou protocolos de informação. Esses computadores, né, que usam esse conceito são chamados de computadores quânticos. Eles estão sendo desenvolvidos, né? Alguns exemplos, né, são IBM, Microsoft, Google, a Amazon tem também uma linha de pesquisa nisso. E várias outras empresas estão nessa busca, né, chamado de Quantum Race, né, corrida quântica, para ver quem que vai desenvolver de fato, né, um computador que possa ser utilizável, né, em alguma escala, usando então mecânica quântica. Esses transistores então são transistores de spin que são utilizados. E essa nova tecnologia, né, usando esse conceito de spin, ela marca uma nova revolução industrial, que está sendo chamada de Quantum Revolution, né? Então, tem uma nova revolução industrial vindo, relacionada então com esses fenômenos puramente quânticos. Claro que eu apresentei um aqui, né? Existem um monte de outras coisas interessantes, até para a física de materiais, né? Então, que é uma linha de pesquisa, até do nosso campus, né? Algumas pessoas trabalham com isso. Então, para a física de materiais também, né? Estruturas cristalinas e tudo.
Tudo isso está relacionado com os spins. Também, né? Também de outras coisas. Então, na próxima aula, a gente vai estudar, então, duas classes de entidades quânticas que são chamadas de férmions e de bósons. Vou colocar um S aqui, né? De bósons. Você falar se uma estrutura ela é fermiônica ou é bosônica depende do spin dessa estrutura. Tá? Então, falar que um átomo, uma molécula ou uma partícula é um férmion ou se comporta como férmion ou como bóson, isso vai depender do spin. O spin, então, vai determinar qual que é a estatística sobre a forma como essas partículas, essas entidades interagem entre si. Tá? Então, o comportamento e propriedade de cada classe depende do spin. Então, o comportamento e as propriedades dos férmions depende do spin dos férmions. O comportamento e as propriedades dos bósons depende do spin. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essas duas classes na aula da semana que vem. Certo? Então, por hoje que eu tinha para falar para vocês era isso.